E aqui no Você Bonita, você sabe que os assuntos não param. Tem muita coisa bacana. Sabe o que a gente vai falar agora? De mitos e verdades sobre a visão. Tem tanta coisa que a gente preparou aqui que a gente vai perguntar, que às vezes a gente acredita e muitas vezes é mito. Então a gente não tem que se preocupar com essas inverdades, né? A gente tem que se preocupar com as verdades pra gente cuidar mais da nossa visão. Quem hoje vem ao programa mais uma vez é a doutora Raquel Gomes Neri, que é oftalmologista. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo prazer bom, em recebê-la. Fique à vontade. Vou me sentar aqui do seu lado. A gente se diverte, né, doutora? É impressionante, mas é gostoso assim, né? Ótimo. A vida começa amanhã, assim, com alto astral, acho ótimo. Vamos lá. Antes da gente começar as nossas perguntinhas que a gente preparou para você, tem vários mitos e verdades, queria que você dissesse um pouquinho, a gente está num período do ano, está encerrando o verão, um verão que não aconteceu como a gente gostaria, né? Parece que agora que está começando a esquentar. O que acontece nesse período com os problemas ligados à visão? Aumentam as chances desses problemas ou não? Nesse período que a gente tem com maior frequência a conjuntivite viral. Tá. Né? A tendência nessa época do ano a gente tem um aumento no número de casos, mas devido ao que a gente comentou, que o calor não foi tão grande, um verão um pouquinho atípico, a gente não teve tantos casos de conjuntivite como a gente costuma ver. Entendi. Né? A maior preocupação nessa época do ano é a proteção solar, né? Da mesma forma que a gente tem que proteger a pele, Tá. nós temos que proteger a superfície do olho e a retina. E a melhor maneira de fazer isso é usando óculos de sol, né? Mesmo. Enquanto tiver o sol no céu, Óculos de sol. óculos de sol. Então vai se expor ao sol na hora do almoço, vai almoçar, quem trabalha na rua, vai pra praia, tem que proteger do sol, não só com óculos, mas também com um chapéu e um boné. Ajuda muito. Aumentar ainda essa proteção. Muito bom. Então começamos com dicas e agora vamos aos mitos e verdades. Primeiro, mito ou verdade, doutora? Quem usa óculos enxerga pior à noite ou não tem nada a ver? Na verdade, algumas doenças que levam ao uso do óculos, por exemplo, a miopia, durante a noite há uma má dilatação, a pupila aumenta de tamanho, e aí a pessoa acaba precisando mais do óculos. Então, às vezes, uma pessoa que tem uma miopia baixa, durante o dia não sente tanta necessidade, enxerga bem, às vezes à noite ela sente uma maior necessidade do óculos. Entendi. Então, isso acontece na miopia e em alguns casos de astigmatismo. Tá. Então, às vezes, eu tenho alguns pacientes que usam óculos à noite para dirigir ou para ir no cinema, né? Tá. Porque a pupila dilata. E aí, essa acomodação, a nossa maneira de focar muda. Entendi. A gente diminui essa profundidade de foco, né? Com a pupila dilatando. Então, esses pacientes acabam tendo mais necessidade do óculos nesse período. Então não são todos, então é meio mito, meio verdade. Para alguns pacientes Para isso é alguns verdade. isso é verdade, Que exatamente. tem a miopia. Miopia e astigmatismo. E astigmatismo. Alguns Tá. pacientes que às vezes não percebem que tem astigmatismo, só percebem à noite ou quando vai no cinema não consegue ver a legenda, vê um pouco embaçado. Entendi. Então, às Olha vezes que a queixa é interessante. essa, às vezes a queixa do paciente é essa. Olha, bom saber. Então, quem se identificou aí com um possível problema, procurar oftalmo correndo, porque pode piorar, né? O tempo pode piorar. Isso varia um pouco de acordo com o caso, né? Então, Tá. o ideal é procurar o oftalmologista para avaliar, né? Porque o que a gente percebe mais é o cansaço visual. A pessoa se esforça, né, para tentar compensar aquilo que ela não está conseguindo e aí ela fica mais cansada, com dor de cabeça, Entendi. não entende por que está com aquilo, né? Então, é por isso que é o ideal procurar. Muito bom. Próximo mito ou verdade. Cenoura faz bem para a visão? Não só a Come muita cenoura, cenoura. não só a cenoura, né? O que a gente recomenda hoje é uma alimentação variada, Tá. né? Com vitaminas, antioxidantes, porque tem uma doença que chama degeneração macular, né? Que está muito relacionada à deficiência de vitaminas. Tanto que existem alguns complementos já voltados para essa doença, Tá. mas isso é uma coisa que ainda está muito em estudo. Mesmo que a gente sabe que a vitamina A é importante por causa do beta-caroteno. Então né? o beta-caroteno é diretamente ligado... Ele atua numa área da retina, né, que mantém saudável a retina, Tá. mantém a retina saudável, Entendi. né? E os antioxidantes, assim como a pele, o cabelo, as unhas, ele tem uma ação que inibe o envelhecimento, né? Porque Tá. todos os tecidos tendem a envelhecer, tendem a perder aquela juventude, né? Então, os antioxidantes também são importantes. Então, o que a gente recomenda como oftalmologista é uma alimentação variada, com frutas, verduras, legumes. Castanhas, cereais, porque você vai suprir tudo que a sua retina precisa para se manter jovem, né? Então, quando a gente fala da cenoura, a gente está querendo falar de todos os alimentos que tem o especificamente o beta-caroteno beta-caroteno, e a vitamina A.
Isso, né? Exatamente. Muito bom. Os óculos viciam? É mito ou verdade? Não é que vicia. O que acontece? O nosso cérebro se acostuma a enxergar daquela maneira. Tá. Então, imagina uma pessoa que tem uma visão embaçada e fica o tempo todo tentando focar. Então, ela se acostuma com aquele desfoque. Aí ela começa a usar o óculos, ela começa a enxergar bem, o cérebro se acostuma com aquela visão nítida, né? E a hora que ela tira o óculos, agora eu tenho que ficar usando esse óculos direto. Não é que... Porque atrapalha, então, o entendimento do cérebro. O cérebro tudo. se acostuma com a visão nítida, não é? É mais natural Claro. pra gente ter uma visão nítida. Então, a hora que ela tira o óculos, ela tem que focar, ela tem que fazer um esforço, e a visão ainda assim não fica tão nítida como com o óculos ou com a lente de contato. Entendi. Então, assim, Então podemos dizer que é verdade. Mas não que o óculos vicia, o nosso cérebro vicia com o a nosso visão cérebro pede. melhor. Ele pede, né? A nossa visão. Você quer enxergar melhor? Então você vai ter que pôr óculos. Entendi. Não tem muita alternativa. Tá. Tem uns que fazem isso, falam, doutor, eu não usava óculos, eu comecei a usar óculos, agora não consigo viver sem o óculos. Entendeu? A lente também tem o mesmo... É o mesmo efeito. É o mesmo efeito. É o mesmo É efeito. o caso da lente, então, do óculos. É, a da ou da lente de correção, né? contato, O da que correção. corrige, né? O que Tá. aquilo faz com que o foco fique melhor na retina, a visão fica mais nítida. Né? E é isso que a gente se acostuma, é isso que a gente quer. Entendi. Muito bom. Próxima pergunta. Deixar de usar óculos pode piorar a visão? Que é aquela história. Eu vejo que tem algum probleminha, não vou no oftalmo, e aí deixo anos se passarem. Quando eu vou ao oftalmo, o problema está muito pior. Isso é verdade? Então, óculos, diferente do que a gente ouvia quando eu era pequeno, eu falava, se não usar óculos vai aumentar a miopia, se não usar óculos a pessoa vai ter um problema, vai ficar cega. Não é isso, na verdade óculos não é tratamento. Óculos não é um remédio que você toma, não é esse o princípio. O óculos faz a visão ficar nítida. Certo. Faz com que a gente não Melhora tenha a qualidade de vida. Melhora a qualidade de vida, você chega ao final do dia com um menor cansaço, né? Tem alguns tipos de grau que a pessoa não consegue nem dirigir, nem trabalhar sem o óculos. Então, ela é como se fosse uma prótese, uma coisa que vai ajudar a pessoa a viver melhor, né? A posição da cadeira. Tem várias coisas que vão ajudar a gente a ter uma vida melhor, né? Então ele não é um tratamento? Não. Então não quer dizer nada, usar ou não usar, se vai piorar ou não. Agora, isso muda um pouco nas crianças, né? Na criança, isso a gente já pode mudar um pouco o discurso, porque às vezes a criança chega na adolescência e não precisa tanto daquele óculos, né? Ela fez com que a visão dela se desenvolvesse adequadamente, e aí a gente pode alterar isso quando ela for mais adulta, né? Então, na criança isso é um pouco mais diferente, porque a gente tem que avaliar cada caso. Né? Agora, se isso não é um tratamento, o que vai mudar essa visão piorar ou não? É do organismo? É do corpo? organismo, né? E tem algumas doenças, né? Porque a maioria das pessoas acha que o olho é óculos, né? Tudo pode ser resolvido com óculos. Vou no oftalmo, começo a usar o óculos e resolvo, meu grau não vai aumentar nunca mais. E não é bem tá assim, diretamente tem ligado. várias doenças que o óculos não ajuda em nada. Tá. Né? Ele só ajuda aquele potencial máximo de visão a pessoa consiga com óculos. Entendi. Agora, catarata a gente não resolve com óculos, doenças da superfície do olho a gente não resolve. Então tem vários, alguns estrabismos a gente trata corrigindo com óculos, outros estrabismos precisam de cirurgia. Então cada caso é um caso. A oftalmologia é mais complexo, porque a gente acha que tudo a gente consegue corrigir com óculos, nem sempre. Não é bem assim. Mas, de qualquer forma, quem tem um problema aí com o grau vai aumentando, mesmo que use o óculos, você tem que acompanhar, então, aumentando o grau na lente do óculos. Isso, só. E uma maior atenção às crianças, né? Porque criança com 2, 3 anos de idade, às vezes você não consegue dizer se ela tem necessidade do óculos ou não, e aí ela vai retardar o desenvolvimento da visão dela, às vezes de uma maneira irreversível. Né? Então as crianças têm que ir ao oftalmologista. Né? Às vezes você chega na escola com 7, 8 anos de idade, a professora que vai percebendo, e aí às vezes já é tarde. Já é tarde. É importantíssimo, né? Para prevenir principalmente... Qual a primeira ida de uma criança no oftalmo? Então, o ideal é na maternidade, né? Já fazer aquele teste que chama teste do olhinho, teste do olho vermelho, né? Que identifica algumas doenças que são imprescindível tratamento imediato, como a catarata, alguns tipos de tumores, as crianças prematuras então, também. Ao nascer? Ao nascer. Entendi. Ao nascer, a criança já tem que fazer uma avaliação oftalmológica. Muito legal, dica ótima. Próximo mito ou verdade? Não se deve dormir nem ir à praia com lentes de contato. Mito ou verdade? As lentes de contato, elas são um material que você vai deixar em contato com o olho, né? E uma parte da oxigenação da córnea, da superfície do olho, vem do ar.
Tá. Então, a lágrima capta esse oxigênio e provém essa respiração, né? Então, quando a gente fica muito tempo com a lente de contato, principalmente dormindo, a gente diminui essa oxigenação, diminui a regeneração normal da córnea. Tá. Então, já tem estudos dizendo que há uma maior taxa de úlceras e lesões na superfície do olho com quem dorme, em pessoas que dormem com a lente de contato. Entendi. Então, o ideal é tirar para dormir. Para dormir. E respeitar as horas, o limite de horas desse dia. O ideal é se você chegar em casa, puder tirar a lente de contato, esse é o ideal, né? Tá. E colocar os óculos. É um corpo estranho no olho, né? A gente se acostuma, porque a lente é muito fina, super confortável, as pessoas que têm graus altos principalmente, se acostumam com a lente. A qualidade de visão realmente é melhor com a lente de contato. Do que com os óculos. Do que com os óculos. Olha que interessante, não sabia. Dependendo do caso, a visão é melhor. Então, o ideal é, chegou em casa, tira. Tá. Tem um óculos para você poder usar num período que você não estiver em casa ou não for sair. O ideal é usar óculos. Agora, na praia, se você não mergulha, você não entra no mar, se você não fica muito na água do mar, não vejo problema. Né? Se é uma pessoa que fica ali na barraca, debaixo do guarda-sol, não tem problema nenhum. Agora, as pessoas que gostam de mergulhar no mar, piscina, lagoas, etc. O ideal é tirar a lente de contato, porque é uma fonte de contaminação, né? Então, um pouco estranho. Aquelas bactérias e outras coisas que tem nesse tipo de água, pode contaminar a sua lente. E se por acaso você vê que molhou alguma coisa assim, o ideal é trocar. Tá. Trocar ou fazer a higienização de acordo com o Não fabricante. arriscar, porque não arriscar. Pode ser um perigo de infecção. Sim. Entendi. Vamos para a última, diretora, dá tempo de mais uma. Essa daqui, essa todo mundo quer saber. Passar muito tempo na frente do computador piora a visão. Mito ou verdade? Não piora a visão, não vai causar uma doença. Ficar no computador não vai deixar a pessoa doente da visão, mas ela vai chegar mais cansada, né? Eu acho que uma vez eu comentei isso com você, que é a distância de trabalho, né? Quanto mais próximo, maior o esforço que a gente tem que fazer para focar. E isso durante horas e horas. É um exercício, então, de fazer o foco. Então, tá muito perto. Então, você fica muito perto, você tem que fazer um foco maior. Que interessante. Então, a pessoa fica muito mais cansada. Videogame é a mesma coisa, Mesma né? coisa. Videogame. Tô numa fase doutora de videogame, que eu preciso perguntar pra ela. Sabe fases da vida? Pois é, tem uma fase do videogame. Depois de velha, né? Entre aspas, mas é uma coisa de adolescente. Eu sei que eu viciei, todo mundo brincando comigo. Mas é verdade, tô viciada no Não, mas videogame. A gente percebe isso mais em quem trabalha em escritório, muitas horas no computador, ou quem está lendo, prestando prova, sabe? Fica horas e horas lendo. A cabeça fica muito cansada. Lendo. Não, é um esforço visual mesmo, é no olho. É no olho, é uma contração que tem dentro do olho. Então as pessoas chegam no fim do dia, às vezes, cansadas, não enxerga bem para longe. Alguns acham que tem que usar óculos, né? E na verdade ela ficou tanto tempo naquela situação, naquele foco para perto, esforço, que o olho não consegue relaxar. Então o ideal é você fazer alguns períodos de intervalo, relaxa, não ficar direto. Nem muito perto. Nem muito perto, exatamente. Para não aumentar esse exercício do foco que exatamente. Você citou. Muito bom! Vocês viram que bela aula, meninos? Se identificaram? Bastante, né? Eu me identifiquei em vários momentos. A gente tem que estar sempre atento a tudo. Então, se você identificou algum problema ligado à visão, procure um oftalmo, não demore, né? Não dói nada. E não, uma consulta super tranquila. Super tranquilo. O melhor de tudo é que você vai não só prevenir alguns problemas, identificar outros e cuidar do que tem que cuidar para ter uma melhora na sua qualidade de vida, enxergar direitinho, principalmente as crianças, como você citou, e aprenderem mais indo à escola. Tem gente que tem problemas na escola porque não está enxergando bem, né? Exatamente. Doutora Raquel Gomes voltará tantas outras vezes ao Você Bonita, te espero. Obrigada por ter vindo, adorei a aula. Eu vou passar para vocês o contato. Para quem tiver dúvidas sobre a pauta que a gente fez agora ou outros assuntos ligados à oftalmologia, o telefone é o 0 operadora 11 3050 3333 3050 3333. E você lá do Hospital de Olhos Paulista, esse é o número de lá, né? Muito obrigada. Tchau, Carol, até a próxima. Um ótimo finzinho de semana, ótimo final de semana e volte. Volte logo. Beijo na sua irmã. Mando sim. Vocês são muito parecidas. Beijo. Tchau. Ai, que delícia, muito bom aprender, né? Só que hoje a gente vai aprender um suco delicioso também. Vamos pro nosso suquinho para fechar o programa com aquele sabor delicioso? Pode rodar. Aproveitando o momento do nosso suco, já recebi que tem um beijinho para mandar. É tão legal quando vem essas fichinhas escritas à mão, que a minha produção faz rapidamente. Hoje o beijo vai para Vanessa, que é irmã do Paulão. Um beijo pro Paulão, acho que ele já desceu. Beijo para Vanessa, irmã... Cadê? O Paulão já desceu, né? Beijo para Vanessa, irmã do Paulão. Um beijo desse aniversário, parabéns, tudo de bom, muitas felicidades.
tudo de mais lindo pra você. E vocês sabem, né? Eu sempre falo do Paulão aqui porque eu amo o Paulão, adoro, é um querido. Então um beijo pra Vanessa. Aí ele, querido, beijo pra sua irmã, viu? Beijão, adoro. Beijão. Vamos pro suco de hoje, suco hidratante e diurético. Olha que suco bacana. Tem que fazer pelo menos uma vez na semana. Quem tá mandando sucos dessa semana é a nutricionista funcional Giovana Arcuri. O telefone dela é o 3706-9700. Qualquer dúvida, só entrar em contato com ela. Vamos colocar então a receitinha na tela que a gente vai precisar. De 250 ml de água de coco, já adorei. Uma fatia grossa de melão, também já adorei. E uma colher de sopa de linhaça dourada. A linhaça já trituradinha melhora a farinha, tá? Ou se você quiser, pode triturar no liquidificador. Vamos lá, Galdino, uma música ótima! Hoje, isso é fácil. Tem uns liquidificadores que, né, que dão assim, fica lá meia hora tentando. Não vou coar não, vou deixar tudo aqui, ó. Que hoje eu vou tomar o que eu fiz mesmo. Ó, ficou bonito, hein? Vão querer, meninos, experimentar? A Giovana mandou pra gente o seguinte, que a água de coco, ela é hidratante e rica em gordura do bem. A gente já falou da água de coco várias vezes aqui no programa. O melão, ele é rico em potássio e é um laxântico diurético natural. E ele também ajuda a regular a menstruação. Olha que interessante, está no período de TPM, por isso que ele é diurético. No período de TPM ele pode ajudar bastante, porque ele vai ativar a circulação e vai limpar o organismo. Já a linhaça tem ômega 3 e ômega 6, que a gente já falou tantas outras vezes também, que faz muito bem para a nossa saúde, que a gente deve ingerir pelo menos 1, 2, 3 vezes por semana. Vamos ver se ficou bom? Ficou bom, ficou refrescante. Gostei, ó. Ficou bonita, né? Vamos ver. Gostei, muito bom. Gente, o programa acabou. Passa muito rápido, diretora. Não fica mais tempo, né? É tão bom. Mas faz o seguinte, amanhã você volta? A partir das 10 da manhã. Programa sempre uma delícia pra gente fechar a semana com chave de ouro. Um beijo enorme, te espero amanhã a partir das 10 horas da manhã no nosso encontro marcado. Um beijo pra todo mundo que mandou recado pra gente no site, por e-mail. Muito obrigada pelo carinho. Os recados a cada dia me deixam mais feliz. A mim e a toda a equipe. Obrigada pelo carinho de verdade. Beijo, até amanhã. Fica agora com Manhã Gazeta. Tchau, tchau, gente. Sobe o som.